Glória a Deus. O Senhor se faz presente aqui. Amém? Glória a Deus. Vamos meditar a palavra hoje. Vou pedir os irmãos para se colocar. Vamos orar aqui em dois. Ore aí pelo seu irmão que está ao seu lado, à sua direita, à sua esquerda. Abençoe a vida dele. Interceda por ele nesse momento. Amém. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Espírito Santo, pela vida de cada irmão aqui presente, pela vida de cada irmã. Deus, até mesmo pelos aqueles que nos assistem online ou futuramente irão nos assistir. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço agora que o Senhor Deus venha continuar falando nos nossos corações nesta noite, acampando, Senhor Deus, teus anjos ao nosso redor, Deus, nos livrando de toda a seta do inimigo, de tudo aquilo que venha tentar nos atrapalhar, de estar em conexão com o Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor Deus venha quebrar as cadeias, Senhor, em nome de Jesus. Pai, te pedimos agora, derrama bênçãos sem medida sobre a vida, meu Deus, dos teus filhos e de tuas filhas. Assim, Senhor Deus, oramos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A microfonia, né? Será que na caixa está virada mais para cá? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre liberdade. Eu estava meditando, estava refletindo, pedindo a Deus uma palavra, e aí eu lembrei que logo quando eu comecei a gravar vídeo para o YouTube, de reflexão, fazer lives, o primeiro vídeo que o Senhor me levou a falar, né, a refletir, foi num 7 de setembro. Eu acordei com uma mensagem na cabeça, há uns 2 anos atrás, né? E aí aquela voz assim, perguntando dentro de mim, realmente você é livre? Você é independente? E eu passei o dia todo com aquela pergunta na cabeça e refletindo. E aí eu cheguei para a Mirella e fiz assim, amor, Deus está falando comigo e eu não estou conseguindo ficar só para mim, eu quero botar para fora, eu quero falar para mais pessoas sobre isso que Deus está falando. Isso no mesmo dia. E aí ela fez assim, grave um vídeo. Você não estava já pensando em gravar um vídeo? Eu, não, mas vídeo, ficar usando a palavra de Deus para falar de não sei o que. Ela, não, vai alcançar alguém. E aí eu gravei o vídeo, postei nas redes sociais, e aí o pessoal, só os testemunhos depois, eu estava precisando ouvir essa palavra e tal. Então, essa semana, mais uma vez, o Senhor me fez voltar a essa reflexão para compartilhar com os irmãos, né, sobre, nós comemoramos 201 anos, não é isso? Da independência do Brasil. E então, a pergunta para nós começarmos é essa, será que realmente somos livres, somos independentes? E aí eu, lembrando, fui revisitar o vídeo e a reflexão, e aí eu puxei, né, o significado de liberdade. Liberdade significa a condição do indivíduo que possui o direito de fazer escolhas autônomas de acordo com a própria vontade. Existem sinônimos também para a palavra liberdade, que é autonomia e independência. E aí, como a gente é crente, e quem prega é obrigado, né? Ficou convencionado que tem que citar um versículo bíblico. Eu tinha botado aqui, mas eu vou mudar aqui essa ordem desse texto. Vamos para Gálatas 5:1. Gálatas 5, capítulo 5, versículo 1. Na minha tradução, diz assim: portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou.
não se submetam novamente à escravidão da lei. Quantos aí encontraram? Quem não encontrou, me avisa que eu volto a ler de novo. Todo mundo achou? Vou ler aqui mais uma vez. Gálatas 5, versículo 1, diz assim: portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Para quem não sabe, eu sou formado em Direito, e aí, pensando também nisso, né, nos conceitos de que cada área do conhecimento vai ter sobre liberdade, para o direito, na nossa Constituição, temos alguns tipos de liberdade. Tem a liberdade que é dada aos cidadãos, como, por exemplo, a liberdade de pensamento. Você é livre para pensar o que você quiser, sem interferência de outra ou qualquer pessoa. Você é livre para pensar. Tem a liberdade de opinião, embora que hoje em dia está meio complicado dar opinião. Mas, em tese, nós temos liberdade de opinião, de você expressar. Você pensou e você agora expressar, né, sobre aquilo que você pensou. Claro que existem algumas ressalvas no nosso ordenamento jurídico a respeito de opiniões, né? Opiniões que não ofendam, que não machuquem outras pessoas. Mas é uma liberdade de opinião. Você é livre para opinar e também de colher as consequências. Mas, você não foi impedido de opinar, ainda que machuque outra pessoa. Mas, se machucar, você colherá as consequências dessa sua atitude. Mas você é livre. Também temos a liberdade de expressão, né? Aí tem os meios de comunicação, as redes sociais. Temos a liberdade religiosa, graças a Deus. Apesar de nosso Estado ser Estado laico, não laicista, né, mas laico, ele garante essa liberdade para toda e qualquer religião manifestar a sua crença. E também a liberdade de imprensa, a liberdade de ir e vir. Nessa parte de liberdade de ir e vir, sabemos que quando um cidadão, uma cidadã comete algum crime, algum ilícito penal, ele pode ser recluso, né? Ser preso. E aí, nós, pensando um pouquinho sobre isso, eu lembrei de uma frase de Mahatma Gandhi. Interessante, né? Mahatma Gandhi, ele não é cristão não, né? Dito que não é cristão. Mas eu acredito que a gente vai encontrar com ele lá no céu. Mahatma Gandhi disse assim: a prisão não são as grades, e a liberdade não é a rua. Existem homens presos na rua e livres na prisão. E isso é uma questão de consciência. Os irmãos entenderam a frase? Vou repetir aqui só para a gente afirmar mais um pouco. A prisão não são as grades e a liberdade não é a rua. Existem homens presos na rua e livres na prisão. É uma questão apenas de consciência. Nós dizemos hoje em dia, popularmente, né, que nós estamos vivendo, infelizmente, na nossa cidade, estado e país, uma situação, um estado de coisas, né, um estado violento, não é isso? Preocupado, nós ligamos a televisão e vemos diversas notícias. E aí é comum entre a população, entre todos nós, dizermos o seguinte: os bandidos é que estão soltos e nós que estamos cada vez mais presos. Não é assim? É mais ou menos nessa linha aqui que essa frase vai dizer. Mas também tem um outro sentido nessa frase, que é o seguinte: na liberdade, como o próprio Gandhi diz no final, né, é uma questão de consciência, ou seja, a liberdade ela é na nossa mente. Está aqui em nossa cabeça. Como, irmão? Olha o que a frase diz. A prisão não são as grades. Tem pessoas que realmente estão presas agora, atualmente, no presídio, mas só que a sua consciência ela é livre. Geralmente são pessoas que são mais voltadas à leitura ou à literatura. Temos aqui um professor, e é mais ou menos assim. Quando
todo mundo aqui já deve ter passado por essa experiência, até mesmo a ler um texto bíblico. Quando a gente lê um texto e nós viajamos, né, assim, nós imaginamos como é que seria aquela cena. Ou então lemos qualquer livro de literatura e nós viajamos naquela cena. E isso é você ser livre. Essa é a nossa maior liberdade. É quando nós não estamos escravos em nossos pensamentos. Vocês conseguem entender? Conseguem visualizar isso? E tem pessoas que estão soltas, que são livres, que não são encarceradas, mas só que elas estão presas dentro de si. E isso tem muito se aflorado nos últimos tempos, principalmente com as doenças chamadas psicossomáticas, né? Tem pessoas que ficam enclausuradas, tem síndrome do pânico, medo de ir para a rua, fobia social, não é assim? Eu tive um professor de psicologia e ele disse que atendia pessoas de Salvador, que ele não podia dizer o nome, mas pessoas bem conhecidas na mídia, que ele atendia. E ele disse que eram pessoas tristes, deprimidas, que para sair para alguma social, né, para posar, disse que passava por um sério processo, né, de cuidado para poder aparecer na televisão e tal. Mas, na sua essência ali, naquele momento, no seu dia a dia, elas estavam presas dentro de si. Ou seja, vivendo apenas de aparência. Mas, irmão, o que é que você quer dizer com tudo isso? Vejam bem. Para a gente viver essa liberdade, como eu disse, o significado da palavra liberdade, né, é uma condição do indivíduo que possui o direito de fazer uma escolha livre, autônoma, sem nenhuma interferência. Mas para que essa pessoa seja ou se torne independente, seja livre, socialmente eu estou falando, ela tem que ter independência financeira, emocional e espiritual. Mas nós sabemos que nem todo mundo tem isso, essa independência financeira, emocional e espiritual. A título de exemplo, é quando uma pessoa resolve sair de casa. Geralmente, né, vai casar, ou então completou a maioridade. Se espera que ao atingir a maioridade, for casar, ela é uma pessoa independente financeiramente, né? Ela é dependente emocionalmente, porque cortou o cordão umbilical, né, do pai, da mãe. E hoje em dia temos visto aí homens 30, 40, 50 anos, parecendo meninos, crianças, né? Morando com os pais, independente dos pais. Não saem à luta para trabalhar, para buscar essa independência. Eu não digo naquelas situações dos filhos que estão cuidando dos seus pais. É totalmente diferente. Mas o que eu digo aqui é os filhos que são realmente dependentes dos seus pais. Fica feio, homem, cinquentão, quarentão, né, dependente ali do pai, da mãe, a mãe e o pai passar roupa, fazer uma comida, pagar uma conta, né? Não fica legal, não é aceito socialmente isso. Porém, não basta essas três opções. Nós precisamos também ser libertos na nossa mente. E nós vemos isso em um texto do apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 2. Quem quiser anotar, é um texto extremamente conhecido por quase todos no meio cristão. O texto diz assim, Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua... Vamos repetir? A parte B, né, praticamente. Transformem-se pela renovação da sua mente. Para quê? Para que sejam, a NVI diz, né? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha como é importante com que a gente seja livre na nossa mente. E foi para isso que Cristo nos chamou, como eu li, né, Gálatas 5:1. Foi para isso que Cristo nos chamou, nos libertou. Gálatas 5:1. Permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei.
Agora veja, o que é que Cristo está querendo de nós? Que ele escreve através do apóstolo Paulo. Que a nossa mente ela seja livre de todo embaraço, de toda e qualquer circunstância, até mesmo pessoa. Quantos de nós, infelizmente, somos presos, né? Ali ao esposo, à esposa, ao filho. Não tem realmente essa liberdade de decidir. Tipo, não é a circunstância de ter uma criança que me influencia na decisão, mas sim a minha escolha de cuidar daquela criança. Entende como é que muda a chave? Muda a ótica. Porque, às vezes, por exemplo, tem as pessoas que têm filhos de forma inconsequente. Tipo, o homem foi lá e engravidou a mulher ou foi sem querer? Não cola mais isso, né? Que foi sem querer. Aí diz assim, não, agora eu sou obrigado a cuidar, né, a suprir a necessidade dessa criança. Aí é dito que foi de forma inconsequente. Mas, e aqueles pais, que esse seria o natural, né? É você planejar ter aquela criança. Estou aqui exemplificando. Ou seja, você teve a liberdade, foi uma escolha sua, livre, de cuidar, de zelar, de educar aquela criança. Os irmãos conseguem compreender? Só para exemplificar. E aí, o texto diz que nós só vamos experimentar a vontade de Deus na sua plenitude quando nós formos livres na nossa mente. Vocês repararam isso no texto? Transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes, ou seja, é uma capacidade. Eu sou transformado em Cristo na minha mente. Agora eu não vivo mais a minha vontade, mas vivo a vontade de Cristo. Então agora eu já não vivo mais em uma condição diária de pecado, de não liberar o perdão ao meu próximo, de não liberar o perdão ao meu filho, de não liberar o perdão à minha filha, de não liberar o perdão à esposa, ao marido, ao irmão, e assim sucessivamente. Quando nós não liberamos o perdão, nós estamos escravos na nossa mente. Esse é só um exemplo. Tem um salmo, agora me veio aqui à memória, eu não me lembro qual é o salmo especificamente, que diz o seguinte, que quando o homem estava lá, oprimido, né, amargurado, que ele não estava liberando esse perdão, que os ossos estavam definhando, encruando, diminuindo. Olha para você ver o nível que chega quando nós estamos aprisionados. Isso, a falta de perdão é uma das coisas que nos torna escravos. E a escravidão é uma coisa que não é nada boa, não é verdade? Para quem é negro, né, e tem mais uma pegada no movimento, na negritude, e toda a nossa história, né, como brasileiro, tanto na independência quanto nós como povo negro, nós sabemos que a escravidão não foi nada boa. Foi péssimo para nossas vidas. E saindo aqui agora de Romanos 12, né, que eu já falei, Salmo 32, vou até anotar, Salmo 32. E como eu falei aqui sobre Romanos, né, quando nós somos livres na nossa mente em Cristo, e nós experimentamos, como é bom experimentar, quem aqui já experimentou a vontade do Senhor? Quando você orou e disse assim, Senhor, que seja feita a sua vontade, não a minha. E aí Deus foi lá e trouxe resposta à sua oração sobre aquela vontade que habitava dentro de seu ser, tipo, a vontade que eu tenho de enfiar a mão na cara, mas Jesus, eu não vou fazer isso. Eu vou liberar o perdão, eu vou amar aquela pessoa. E Deus vai lá e transforma o seu coração e também ainda transforma o coração daquela pessoa que por algum motivo vocês tinham uma rixa. E Deus começa a fazer uma história nova naquilo ali. E você começa a viver algo novo. Como foi cantado aqui, eu quero viver
algo novo. Então, Deus está querendo trazer esse algo novo para a sua mente hoje. Vocês conseguem entender isso? Porque Deus é um Pai excelente e Ele está ali com uma extrema vontade. Ele está doidinho, não que Jesus seja doido, mas Ele está ali doidinho para que você possa experimentar. Olha para isso, olha quantos adjetivos maravilhosos. Boa, o que é uma coisa boa? É boa. Uma coisa que eu gosto de comer, feijão. Menino, feijão é uma coisa boa. Aquele feijão com tudo dentro. Outro dia eu fui inventar de fazer um feijão sem carne, tentei fazer natureba, meu irmão. A comida rodou na geladeira. Aí não tem jeito não. Corri no mercado, comprei umas carnes, joga aí, mistura e vamos tentar comer. É uma coisa boa, agradável. Eu imagino agradável, eu particularmente imagino agradável, sabe o quê? Aquela tardezinha, como diz o cantor, agora eu esqueci, eu acho que é Dorival Caymmi, né? Passar uma tarde em Itapuã, né? É Dorival Caymmi? Toquinho Vinícius, obrigado, pastor. Toquinho Vinícius, passar uma tarde em Itapuã, é uma coisa agradável, você vê ali, né, as ondas, não é uma coisa que relaxa, né? Aquela fresca, sombra e água fresca, não é assim que a gente fala? Uma água de coco. Eu penso agradável. Cada um pense como quiser aí o agradável, né? Uma coisa agradável e perfeito. Olha para isso, perfeito. Uma coisa perfeita, sem mácula, né? Sem erro, sem dor de cabeça, sem estresse. Uma coisa perfeita. E aí, para mim, perfeito é só Jesus, né? No jargão cristão. Então, Cristo está querendo nos levar para isso. Agora, pense comigo. Não sei se vocês conseguem imaginar. Eu estou falando aqui de liberdade, dependência, autonomia. O antônimo de liberdade é o quê? Estava falando. Prisão, correto? Os irmãos podem falar, não fique com medo de interagir, não. Certo? Então, o contrário de liberdade é prisão, é escravidão. Não é isso? Tem pessoas que se colocam em prisão, e tem pessoas que são acometidas, né? São colocadas em prisão. Prisão ou escravidão é uma coisa boa? Alguém aqui já viveu uma situação uma situação desconfortável? Tipo assim, trabalho. Que a sua família, você depende daquele dinheiro, daquele trabalho. E tipo assim, eu não posso dizer nada ao chefe, eu tenho que aguentar calado, eu não posso sair, porque, né? Você se torna em um beco sem saída, né? Assim, você está em uma prisão. Vixe, eu tenho um filho para criar, ai meu Deus, meu marido, ai minha esposa e tal. Você olha para um lado, para o canto, você está em uma prisão. Tipo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estar aqui, porque não tem jeito. E orando a Deus para que Deus abra uma nova porta. Não é assim? Alguém já viveu numa situação dessa? Ou uma situação parecida? Alguém já viveu ou é só eu mesmo que... Não me deixe falando sozinho não, irmãos, em nome de Jesus. É porque eu estou falando, os irmãos parecem que nunca viveu. Pedir a receita aí aos irmãos. As quantas coisas, né, que viveu nessa prisão. Pois é. Agora imagine, ninguém quer viver nisso. Mas só que a gente vê história na Bíblia de pessoas que estavam querendo voltar para a prisão. E aí é que você começa a entender o porquê o apóstolo Paulo, Cristo, né, falando através do apóstolo Paulo, escreve Romanos 12:2, e escreve Gálatas, principalmente Gálatas 5:1, como a gente leu. O povo de Israel, quando está saindo do Egito, isso é clássico, né, falar. O povo está ali saindo do Egito, primeiro está orando, pedindo a Deus para sair da escravidão. Está lá, foi preso. Ora, pede a Deus um libertador, não é assim? Para sair da escravidão. Olha como é que nós, seres humanos, somos complicados de se lidar. E aí estão lá querendo sair da escravidão. Pronto, lá, eu não, Deus me livre. Está querendo sair da escravidão. Aí sai, Deus manda o libertador, passa todo aquele processo, vai. Deus dá uma palavra, dá a promessa, tem vários sinais durante tudo isso. E o povo, quando chega no deserto, por uma questão de dias, né, porque me parece que foi dias, né, que Moisés deu aquele intervalo que foi para o monte,
E em várias outras situações também, porque são várias, eu fui tentar buscar versículo por versículo, ver se eu for anotar, vou preencher 2 folhas de tantos versículos que eu achei. Várias passagens do povo reclamando, querendo voltar para o Egito. Ah, eu queria voltar para o Egito, porque lá era que tinha comida boa, mas tinha chicotada, Deus me livre. Ah, você me trouxe para o deserto para morrer aqui no deserto, onde tivesse morrido pela mão do chicote. Gente, é brincadeira, você prefere morrer escravo do que morrer livre. Com Deus trazendo codorna, pão de mel, lembra aí, água. O povo sentiu sede e foi se queixar com Moisés. Ah, cadê a água? O povo terrível. Como diz o pastor aqui outro dia, ainda tem gente que diz que bom era o tempo de antigamente, né, pastor? Deus me livre. Vai você sozinho para lá. Aí o povo orou, o povo reclamou, né? O povo murmurento. Não tem água, Moisés, meu Deus, aí, ó. O povo está querendo água. Deus vai lá. E Moisés ainda pagou o preço por isso, né? Deixou a ira entrar no coração. Ou seja, olha mais uma coisa que tornou ele escravo. Né? Ele não foi livre ali nas suas emoções. E aí ele pega, vai lá, água. Aí daqui a pouco, estou com fome, não tenho o que comer. Deus manda pão todo dia. Aí o povo ainda teimoso vai lá. Tinha gente que por debaixo do pano, né? E tentou juntar, o negócio apodreceu. Aí depois vem, só pão, só pão, só pão. Aí Jesus, parece menino birrento, né? Para quem tem filho. Menino, estou cansado de comer isso aqui, todo dia comendo isso aqui. Deus vai lá e manda codorna. Então, olha quanta situação. E o povo ainda achou ruim. Deus guardando, livrando de todo mal, nuvem para proteger do sol, aí uma coluna de fogo para aquecer a noite. Não era assim? E o povo dizendo que queria voltar para a escravidão. É um negócio estranho, né? É como se fosse aqui no Brasil, um povo querendo uma coisa ruim que saiu aí. Você está entendendo um negócio assim meio estranho? Tem oportunidade de avançar, de crescer, de procurar algo melhor para a sua vida, não é assim? Mas estou querendo o quê? Voltar para Faraó. Pelo amor de Deus, né? Deixa Faraó lá. Amassar barro para Faraó, não, né? Vamos amassar barro para Jesus, que é melhor. E aí, João 8,36 diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Veja bem, Deus quer ou não quer nos libertar? É óbvio, né, que quer. Mas só que a gente vê aqui pelo texto, Romanos, Gálatas e João, que tem uma palavrinha meio intrínseca, né? Meio subentendida nesse texto, que é o seguinte: depende também de uma ação humana. Deus, ele faz, tipo assim, alguns estágios. Vamos dizer que seriam 2 estágios. O primeiro estágio, ele faz sem perguntar a você. Ele faz. Que é o quê? Ele quer te libertar dessa opressão física. Então, você que está passando fome, o Senhor está querendo lhe prover e Ele está lhe sustentando todos os dias. Ele lhe dá a vida, Ele lhe dá o alimento, Ele lhe dá a água. Ele lhe dá um lar para você, uma casa. Né? Muitos ainda não têm um lar, mas pedimos ao Senhor que todos tenham um lar, mas tenham uma casa para poder se abrigar. Então, Deus está provendo. Se é questão de emprego, aí a gente ora, Deus vai lá e abre uma porta de emprego melhor, se for o caso. Ou seja, nas questões físicas, inerentes, que não depende de você, ele vai lá e age. Mas tem um segundo estágio, que esse é o mais importante, e é esse o que Cristo quer fazer conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nos libertar na nossa mente, para que a gente não seja como esse povo de Israel, que mesmo estando livre, ó a frase de Mahatma Gandhi, estava livre fisicamente, mas estava preso na sua mente, na condição de escravo na mente. E Deus está querendo nos libertar. Deus está querendo fazer algo novo em nossas vidas.
Mas Deus está dizendo assim, ó, meu filho e minha filha, só depende agora de você. Está aqui a faca e o queijo na sua mão. Só basta você pegar a faca e cortar o queijo e comer. Mais do que isso fica difícil. Porque Deus não é esse pai que fica com um filho de 40, 50 anos dentro de casa, não. Ele vai lá, e aí, vambora, está aqui, ó, a faca e o queijo, vambora. Vamos trabalhar? Se movimente aí. Vambora. Você está entendendo? Então, Deus está querendo trazer isso para nós. E Deus está querendo nos libertar de alguns vícios. Vício do trabalho. Eu conheci um tempo atrás, graças a Deus que Cristo libertou esse cidadão, que ele dizia que não tinha tempo para nada. Ah, não tenho tempo de ir para a igreja, não tenho tempo. A mulher queixava. Ah, meu marido e os filhos. Meu marido não tem tempo. Eu tinha amizade com o filho, né, com a família. Aí eu conversava com, que era praticamente da mesma idade que eu, e dizia, ah, meu pai não tem tempo para mim, a gente não sai, não sei o quê e tal. A mulher, a gente ficava sabendo, né, no rádio corredor da igreja, que a mulher se queixava com o marido. Aí juntava os irmãos, os homens da igreja, para dar uma prensa no irmão, o irmão corria, porque não aguentava a prensa, né? Chamava para dar aquela prensa, tipo, homem, sua mulher, rapaz, seu filho. Era o vício do trabalho. A vida do homem era trabalhar. Não, que tem que trabalhar, que tem que trabalhar, que tem que trabalhar, que tem que trabalhar, que tem que pagar conta, que tem que trabalhar, que tem que trabalhar. É vício do trabalho. Arruma o trabalho como desculpa e vira vício. Então Deus está querendo nos libertar de vícios. Vícios na igreja, vícios em casa, vícios. Tantos vícios que o Senhor está querendo nos libertar. O Senhor também quer nos libertar de locais que nós frequentamos, que não fazem bem para nós. Eu não sou aqui do politicamente correto, mas o que o Senhor me fez pensar, me fez refletir, para mim, e eu compartilho com os irmãos, que eu acredito que também não é à toa estar compartilhando com os irmãos. Alguns lugares que não é bom que a gente frequente. Quer dizer que é certo ou que é errado. Não é bom para você. Vocês estão entendendo? Tem lugar que Marcelo pode ir, mas que eu não posso ir. Que não vai ser bom para mim. Vocês entenderam? Então, o Senhor está querendo nos libertar de alguns lugares que nós estamos frequentando. Nos libertar também de falsas amizades. Pessoas que nós achamos que são nossos amigos. Não, velho, estamos juntos, cola aí comigo, bata tapinha nas costas. Vem cá, que não sei o quê, você é brother, você é irmão e tal. Mas deu as costas, pai, o couro come. Então, Deus está querendo abrir os nossos olhos. Esse ano aí, eu estava orando, e aí, eu mais Mirella orando, Jesus, ó, o Senhor, tal, não sei o quê. Daqui a pouco Deus mostrou, é mesmo, Jesus. E aí, pronto, Deus foi já se encarregando. Eu amei, Senhor. Então vai tirando. Se não presta, manda embora. E o negócio caminhou tão bonito que eu disse, Jesus é lindo demais, velho. Então, Deus está querendo nos livrar de falsas amizades. Porque não está fazendo bem para nós. A gente ora, né? O Pai Nosso nos dá livramento. Aí tem livramento que ele está achando que... Aí tem bem, aí tá, Jesus é bênção, na verdade é livramento, né? Então Deus está nos livrando de algumas coisas, Deus está querendo nos libertar disso. Você que está aí preso a um lugar ou a uma pessoa, né? Uma amizade, que para você é importante, mas para Deus bateu o olho e diz, ó, encerrou aqui hoje, daqui para frente, se você continuar, foi bom até aqui, agradeça, seja grato, tá, mas daqui para frente, se vocês continuarem, vai dar merda. Vocês estão entendendo? Eu mesmo tive dificuldade de sair da igreja onde eu estava para vir para cá. Porque eu tinha muitos anos, eram longos anos com os irmãos e tal, não sei o quê. Eu estava remoendo. E Deus teve que fazer duas coisas. Primeiro, mandar, como no jargão, né, mandar um profeta na minha casa, literalmente.
mandou uma pessoa na minha casa que eu nunca conheci para falar comigo. Foi um negócio assim, fora do normal, sabe? Que não é sempre que Deus faz. Para vocês chegarem, que Deus já tinha falado comigo. Chegou a sua hora de sair. Senhor, não quero. Eu amo os irmãos, aqui é tão bom e tal, não sei o quê. E aí Deus, chegou a hora. E eu fiquei, passou um ano, eu não fiz. Aí Deus falou comigo de novo. Se você não for, vai acontecer alguma coisa aí que você não vai gostar. E eu não dei ouvidos. Aí Deus pegou, pela terceira e última vez, Deus mandou a profeta lá em casa. E já chegou com o pé na porta. Eu já lhe disse, assim, eu, vixe, que ousadia é essa? É sério, irmãos, sem brincadeira nenhuma. Uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, foi na minha casa, me procurou, e falou coisas que só eu e Deus sabia. E disse, e principalmente essa situação. Falei assim, eu não já lhe falei que é para sair? Está esperando mais o quê? E é uma pessoa que eu não conheço, que não era da igreja, sabe? Não tinha esse vínculo com ninguém conhecido. Era uma pessoa literalmente desconhecida. Deus faz. Quem quiser acreditar, que acredite. Quem não quiser, foi o que eu vivi. E aí, foi a partir daí que eu, depois de ter tomado uma cipoada do Senhor, me consertei e falei, Jesus, agora eu tenho que sair. Pronto, e saí. Chorei horrores. Porque para desapegar, né? Principalmente, vamos dizer assim, mulheres que são casadas, que têm seus maridos agressores. Elas passam muito por esse processo, né? De dificuldade de largar os seus maridos. Mas tem situações que Deus vai dizer, chega, força, vai lá. Vai na delegacia, larga esse homem, sai, procura ajuda. Então, tem coisas que acontecem assim, mas o Senhor quer nos libertar. Deus quer nos libertar do medo. Jesus, medo é tão um negócio simples. E aí, Deus foi bem específico comigo para falar. Medo de decidir. Tem pessoas que estão com medo de decidir. Que está em um limbo, não sabe o que é que faz. Tem isso e tem isso. Precisa decidir. E Deus está dizendo hoje, eu quero te libertar desse medo de decidir. Decida. Deus quer nos libertar do medo de falar. Tem algo, o Senhor falou claramente comigo. Tem algo aprisionando, machucando o seu coração. Tem pessoas com o coração machucado, porque estão engolindo calado. Minha avó me ensinou que é engolir o sapo seco, né? Tem gente que engoliu muito sapo seco. E já está machucando o seu coração. E Deus diz claramente que Ele quer libertar. É para você falar, desabafar, tirar esse medo de falar. Se for o caso de pedir perdão, peça perdão. Não tenha medo, desça desse pedestal e vá e procure. Mas foi fulano que me falou, que me fez. Problema é de fulano. Fique com a sua consciência, a mente livre para experimentar a vontade de Deus. Seja livre. Desça do seu pedestal. Vá até a pessoa e peça perdão. Foi fulano que me fez, problema de fulano. Você precisa estar em paz consigo mesmo e com Deus. Tire esse peso que está no seu coração. Deus quer te libertar. Desabafe, busque de Deus essa liberdade, tome essa decisão, peça ajuda ao Espírito Santo. Pergunte a Ele como você vai fazer. Pergunte a Ele como você vai fazer para alcançar essa liberdade. Para você viver em paz, você viver tranquilo. Viver essa plenitude dessa liberdade de Cristo, dessa vontade de que Cristo quer fazer sobre a sua vida. Grandes coisas o Senhor quer fazer sobre nossas vidas, mas Ele precisa que nós estejamos livres na nossa mente com Ele. Eu não sei se vocês já viveram dizer assim, de ter algo material, aí você alcança aquele algo material, você sente aquele vazio, aí você, naquele momento, você sente aquela, legal, curtir, depois, aquilo não satisfaz mais. Pois é.
Jesus, ele liberta a gente no nosso físico, lidando com coisas materiais. Mas isso não é suficiente. Ele quer ir além. Ele quer ir mais profundo contigo. Ele quer levar no mais profundo laços de intimidade com Ele, mais profundos. Ele quer lhe mostrar coisas grandes e novas. Isso é promessa do Senhor. Mas para isso, se eu tiver com a mente atrofiada, limitada, eu não vou aprender mais de Deus. Eu não vou crescer. E para isso eu preciso ser livre na mente. Pedir ao Senhor que me liberte do pecado, do preconceito, da homofobia. Não é verdade? Hein? Isso é o quê? Uma atrofia na nossa mente. Quando eu julgo o outro pela escolha ou pelo desejo que o outro teve. Jesus está preocupado com você, meu irmão, minha irmã. Cuide de sua vida. Cada um vai prestar conta a Deus. Ajude o outro na dificuldade do outro. No que o outro disser, eu preciso de ajuda. Mas não condene o outro. Porque cada um já sabe a dor que carrega. Deixe que Deus se encarregue de cuidar de cada um. Deus está querendo libertar nos seus conceitos, nos seus pensamentos e tantas outras coisas. E aí, interessante para encerrar, por último eu botei aqui, era para vir no início, mas só que eu acabei botando no final. Paulo escreveu 5 cartas. O apóstolo Paulo, um homem tão falado praticamente depois de Cristo, né? Depois de Jesus, é Jesus no céu e Paulo na terra. Paulo escreveu 5 cartas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E a carta de 2 Timóteo, é dito que foi escrito também Paulo na prisão. 5 cartas Paulo escreveu preso. Um homem preso tocou terror em Roma. Mas ele estava preso. O homem botou fogo. Jesus. Nós precisamos pedir ao Senhor essa unção, esse poder, essa graça de Deus, essa liberdade que Paulo tinha de falar sem medo, sem amarras, sem prisões. Ele estava preso, cativo fisicamente. Mas, no entanto, essas cartas que Paulo escreveu são cartas fundamentais para a igreja. Tem cartas aqui que são ditas cartas pastorais, para instruir, né, para o funcionamento, o ordenamento da igreja. Imagine como é capaz, para você ver, que o que causa medo à sociedade e ao inferno não é a sua prisão física, mas a sua prisão espiritual, a sua prisão na mente. E Deus está querendo libertar cada um de nós em nossa mente. Amém? Graças a Deus, pastor. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Deus, eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos libertado. Verdadeiramente, Senhor Deus, nós somos livres, porque temos o Senhor em nossas vidas. Pai, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor quer nos libertar na mente. O Senhor está fazendo algo novo, transformando a nossa mente. O Senhor, Deus, quer nos levar para o mais profundo contigo. O Senhor quer nos trazer a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Espírito Santo de Deus, eu te peço nesse momento, Senhor, me ajude e ajude a cada um dos meus irmãos, Senhor, que nos assistem online ou aqui presencial, a ser livres, ó Pai, como o Senhor quer que cada um de nós sejamos. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, mostra a cada um de nós aonde nós estamos precisando alcançar essa liberdade do Senhor em nós. Oh, Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por tudo quanto o Senhor tem feito e por tudo quanto o Senhor há de fazer.
Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero lhe pedir, Senhor, nos leve em paz para os nossos lares, nos guarda e nos protege, nos livra, Senhor Deus, de todo mal. Pai, aqueles, ó Deus, que estão em casa, Senhor, que o Senhor guarde e proteja também, ó Pai, livrando do mal, Senhor, em nome de Jesus Cristo, derramando bênçãos sem medidas, Pai, em nome de Jesus Cristo, que nos próximos dias possamos, ó Deus, cantar o hino da vitória e testemunhar das maravilhas e dos milagres que o Senhor tem feito e derramado sobre nossas vidas e sobre a vida dos nossos familiares. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus.